Algumas cidades que existem pelo mundo são abandonadas por algum motivo. Hoje vamos conhecer essas cidades antigas, abandonadas e enigmáticas. Como uma grande ilha, muito misteriosa, repleta de edifícios antigos e cercada pelo mar, até a cidade fantasma. Localizada aqui no Brasil, em meio à floresta amazônica, é conhecida como a cidade do Apocalipse Formiga. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos conhecer as 10 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. No número 10 Kayakayakwe, no sudoeste da Turquia. Na província de Muğla, existe uma pequena cidade que praticamente parou no tempo. Construída no século XVIII, a fantasmagórica cidadela de Kayakwe já foi cenário de muita história ao longo do tempo. O que mais chama a atenção nessa impressionante região são suas construções de diferentes épocas. Isso porque, antes de ser completamente abandonada, a pequena cidade de Kayakwe foi brutalmente atingida por um terremoto e um incêndio. Após esses desastres, gregos e turcos reconstruíram e habitaram a cidadela até a Segunda Guerra Mundial. Porém, muitos conflitos ocorreram durante esse período, fazendo com que o local fosse completamente abandonado. Hoje Kayakwe virou uma cidade fantasma, com cerca de 500 casas em ruínas, e 2 igrejas ortodoxas gregas. Um verdadeiro museu a céu aberto. Número 9 San Juan Parangaricutiro. No estado de Michoacán, no México, existe um povoado abandonado que foi palco de um terrível desastre natural. Estamos falando da cidade fantasma de San Juan Parangaricutiro. Essa é uma região histórica muito conhecida. Lá se encontra o vulcão Paricutim, o mais jovem do continente americano, que nasceu por volta do ano 1943. E foi justamente nessa data que o local se transformou em uma cidade fantasma, quase que completamente desaparecida. Em 1943, o vulcão Paricutim entrou em erupção e sua lava soterrou a cidade quase que inteira. Nos dias de hoje, a cidade se encontra soterrada pela lava do vulcão. O único sinal de que já existiu vida no local são as ruínas da antiga igreja. Os habitantes que sobreviveram a esse terrível desastre natural realizaram o êxodo rural para uma antiga fazenda, onde reconstruíram a cidade, que hoje é chamada de novo San Juan Parangaricutiro. Essas cidades que vimos até agora são de fato muito interessantes, não é mesmo? E se você está gostando dessas cidades fantasmas, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque agora você vai descobrir quais são as próximas cidades abandonadas mais assustadoras do mundo. Número 8 Airão Velho Amazonas. Escondida no meio da grande floresta amazônica, se encontra uma das cidades abandonadas mais assustadoras da nossa lista, e daqui a pouco você vai descobrir o porquê. Airão Velho foi um antigo povoado fundado por colonizadores portugueses no ano de 1694, e está localizado às margens do Rio Negro, aproximadamente 250 quilômetros de Manaus. Essa cidade antiga da Amazônia se tornou importante entre os anos de 1880 e 1912, por conta da extração do látex das seringueiras para a produção da borracha. Com isso, várias pessoas se mudaram para o povoado, construindo grandes casas, no que hoje restam apenas ruínas. Você deve estar se perguntando, mas por que o povoado de Airão Velho foi abandonado? Essa cidade fantasma da Amazônia tem uma história um tanto assustadora. Diz a lenda que a cidade começou a ser invadida por formigas comedoras de gente. Isso mesmo, essas formigas seriam as formigas de fogo, que possuem uma picada extremamente dolorosa. Com isso, os moradores tiveram que abandonar o povoado, deixando para trás apenas as ruínas que restam hoje em meio à selva amazônica. Por causa dessa lenda, Airão Velho ficou conhecida como a cidade de Apocalipse Formiga. Lenda ou não, o mais provável é que a cidade tenha sido abandonada por ter acabado o ciclo da borracha. Com isso, os moradores se mudaram para as cidades mais próximas, como a cidade que hoje é conhecida como Novo Airão. Número 7 Oradour-sur-Glane, França, uma vila fantasma que guarda uma terrível história. O Oradour-sur-Glane era uma pequena cidade francesa que foi brutalmente destruída em um dos mais cruéis massacres de civis durante a Segunda Guerra Mundial.
No dia 10 de junho de 1944, soldados daquele antigo partido alemão da Segunda Guerra cercaram a cidade que tinha cerca de 1.000 habitantes, levando os homens para celeiros e mulheres e crianças para a igreja da vila. Com isso, cerca de 190 homens foram fuzilados, e a igreja, com cerca de 450 mulheres e crianças, foi incendiada. Para finalizar esse massacre horrendo, esses soldados incendiaram toda a cidade, fugindo em seguida. No total, houveram cerca de 640 mortes de moradores. A pequena cidade não foi reconstruída. Suas ruínas se tornaram símbolo de resistência francesa. Lá, encontra-se ruínas dos edifícios, objetos pessoais das vítimas e carros queimados. A cidade fantasma de Oradour-sur-Glane é hoje uma memória das monstruosidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Número 6. Varosha, Chipre. Já imaginou estar dentro de uma cidade coberta por vários edifícios completamente abandonados? É assim que é a cidade fantasma de Varosha, localizada no Chipre. Na verdade, achei um bairro turístico abandonado da cidade, com uma praia que era muito visitada por turistas. Com isso, na década de 70, foram construídos inúmeros hotéis. Mas afinal, por que essa cidade turística foi abandonada? Em 1974, o exército turco invadiu a cidade, forçando cerca de 40.000 habitantes a abandonar Varosha, que hoje é uma grande cidade fantasma. O exército turco se negou a entregar a cidade de volta. Com isso, seus edifícios acabaram se degradando com o tempo. Mas hoje, a República Turca do Norte do Chipre planeja a reabertura do bairro. Dessa forma, os proprietários poderão retomar seus imóveis e então reformá-los. Número 5. Wittenoom, Austrália, uma cidade fantasma muito perigosa e tóxica. Wittenoom é uma cidade da Austrália Ocidental. Era uma região considerada linda e de ótimo clima, porém sua superfície escondia algo muito perigoso. Wittenoom foi construída sobre um solo repleto de substâncias tóxicas. O conhecido amianto azul, um mineral que pode causar problemas de saúde fatais, devido às suas fibras muito finas, que são facilmente inaladas. Com seu solo rico em amianto azul, a cidade se tornou um dos maiores centros de mineração de amianto azul do mundo, mas no fim dos anos 70, o governo local tomou medidas para fechar a pequena cidade, em virtude dos crescentes problemas de saúde. O ar contaminado pelo mineral causou a morte de mais de 2.000 pessoas que moravam ou trabalhavam na cidade. Hoje, a cidade fantasma de Wittenoom, além de possuir o ar muito contaminado pelo amianto, foi completamente fechada e é repleta de placas que avisam sobre os riscos de entrar no local. Número 4. Ararapira, Paraná. Agora vamos conhecer mais uma cidade fantasma aqui do Brasil, Ararapira. Uma antiga vila localizada no estado do Paraná. Ararapira foi uma vila construída pelos portugueses na época da monarquia, na divisa com o estado de São Paulo, por volta da década de 30. Cerca de 500 famílias moravam no local, mas aos poucos os antigos moradores foram deixando o lugar, indo morar em cidades próximas, tornando a vila abandonada como é hoje. Na vila existe uma igreja, várias casas abandonadas, um cemitério antigo, e até uma cadeia antiga. Hoje a antiga Vila Fantasma de Ararapira está abandonada, mas recebe a visita de vários turistas, principalmente no mês de março, quando acontece o Festival do Dia de São José, que é o padroeiro da vila. Ararapira é um patrimônio histórico, mas está ameaçada pela erosão do mar, que vai lentamente engolindo o solo, onde está a histórica cidade fantasma brasileira. Número 3. Pripyat, Ucrânia. São poucos os que nunca ouviram falar do enorme desastre de Chernobyl, ou da cidade fantasma de Pripyat, localizada na província de Kiev, na Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. A assustadora cidade fantasma de Pripyat é conhecida por ter sido a região habitada mais próxima da antiga usina nuclear de Chernobyl, aquela onde ocorreu o maior desastre nuclear da história, no ano de 1986. Antes do acidente, Pripyat possuía uma população de cerca de 50.000 habitantes, e uma infraestrutura muito bem planejada. Porém,
Com a explosão e o vazamento de material radioativo provenientes da usina de Chernobyl, grande parte da população foi exposta a níveis muito altos de radiação, causando a morte de milhares de pessoas, e a cidade de Pripyat foi completamente evacuada e isolada. Hoje, o que resta dessa cidade fantasma e radioativa é contido em uma área de 30 quilômetros conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl, com prédios abandonados, muitos objetos deixados durante a evacuação e parques em ruínas. Pripyat se tornou uma cidade fantasma muito perigosa e repleta de elementos radioativos. Número 2. Ilha Fantasma de Ashima, Japão. Essa ilha misteriosa está localizada a 15 quilômetros de Nagasaki, no Japão. É com certeza um dos lugares abandonados mais estranhos do mundo. A ilha de Ashima é cheia de grandes prédios, construções essas que estão abandonadas desde 1974. Mas por que essa ilha sinistra virou uma ilha fantasma? No ano de 1890, a Mitsubishi comprou a ilha para o projeto de extração de carvão em minas submarinas. Com isso, entre os anos de 1890 e 1974, cerca de 5.259 trabalhadores foram morar neste local. A partir da década de 60, as minas de extração de carvão começaram a ser fechadas por causa da substituição pelo petróleo. Então, a Mitsubishi decidiu encerrar as suas atividades na ilha, evacuando totalmente o lugar. Dessa forma, esse lugar, que hoje é sinistro, passou a ser conhecido como a Ilha Fantasma de Ashima, um lugar repleto de edifícios antigos em ruínas, cercado pelas águas do mar. Mais uma curiosidade desse lugar peculiar é que foi nessa ilha onde foi construído o primeiro edifício de grandes proporções no Japão. Isso foi no ano de 1916. Esse grande edifício serviu de moradia para a crescente população de trabalhadores. Hoje, esse enorme prédio em ruínas enfeita a paisagem sinistra da Ilha Fantasma de Ashima. Número 1. Acarmara. Chegou a vez de conhecermos a cidade fantasma que foi totalmente engolida por uma floresta. Acarmara foi uma cidade soviética que vivia da extração de carvão e servia de moradia para cerca de 5.000 trabalhadores. Ela está localizada em Abcásia, uma região ao norte da Geórgia. Na década de 70, a cidade prosperava com a extração de carvão, mas a partir de 1990, os moradores começaram a deixar o local, por conta da guerra, que levou à queda da União Soviética. Hoje, a cidade está cheia de apartamentos abandonados que estão sendo lentamente engolidos pela grande floresta. É, de fato, a natureza tomando de volta o lugar que pertence a ela. Ainda existem 2 famílias que moram no local, e turistas podem visitar esse lugar, que hoje é uma cidade praticamente fantasma em meio a uma grande floresta. Essas cidades, que antigamente foram prósperas, hoje vivem abandonadas, consumidas pelo tempo. E elas possuem histórias muito curiosas e interessantes, não é mesmo? E aí, você teria coragem de visitar essas cidades fantasmas que conhecemos aqui hoje? Diga aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.